E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia-Noite em Ponto. Eu sou o Miguel e hoje a gente começa um quadro diferente, beleza? Sobre casos não resolvidos. A gente não vai falar sobre serial killers ou sobre crimes, e sim sobre algo específico, um mistério que a polícia já solucionou. Quero deixar claro pra vocês que a polícia já resolveu, porém ainda assim muitas teorias são levantadas. Eu particularmente não acredito na teoria da polícia, então eu coloquei nesse quadro como casos não resolvidos porque eu acho que tem muita ponta solta e que a gente vai conversar sobre isso, beleza? Bora lá! Central. 19 Sergeant here. Call back, wait, negative K, nothing further, just take a cab. Meia-noite em ponto. O Hotel Cecil, ou também chamado Hotel Cecil, foi palco de pessoas desaparecidas, diversos suicídios, overdoses, assassinatos e por esses motivos foi conhecido por ser tomado por energias negativas. Já passaram por esse hotel vários tipos de pessoas, como traficantes, prostitutas, estupradores, assassinos em série. Então assim, é muito fácil você conseguir uma diária nesse hotel. Cerca de $85 você consegue um quarto e muitas pessoas vão pra lá com o dinheiro curto, então ele é muito procurado. Geralmente estudantes com baixa renda que só querem um lugar pra ficar, que abrem mão do conforto pra pagar menos, eles realmente optam por esse tipo de hotel. Então assim, no geral esse hotel ele abriga muitos mistérios, muitas pessoas falam dele e eu vou te contar um pouquinho sobre a história e o que levou esse hotel a ter basicamente essa identidade de hotel mal assombrado. O Hotel Cecil foi construído em 1924 por 13 empresários do ramo de hotéis, como destino para viajantes a negócios e turistas. O hotel era muito bonito, luxuoso e muito bem frequentado por pessoas de posses na época. Porém, durante a Grande Depressão de 1929, o prédio teve de sanar suas dívidas alugando alguns espaços como apartamentos de baixo custo. E foi aí então que ele começou a atrair pessoas de diversos tipos, como viciados em drogas, como prostitutas, como foragidos. Então assim, pensa, você que saiu de uma prisão e está à procura de algum espaço para ficar, você vai pro primeiro que tiver, o primeiro que não levantar ficha criminal, porque de fato, para você alugar um hotel, você precisa entregar documentos, então esse hotel não pedia nada, você basicamente só chegava, pagava e entrava. E por esse motivo ele foi palco de vários crimes que ficaram muito famosos e vou falar algum deles aqui para vocês. Algumas pessoas contam que durante a década de 30 houveram cerca de 6 suicídios e todos eles com mortes muito fatais, é ótimo, né? Estima-se que durante a década de 30, 6 suicídios ocorreram no local e todos eles foram mortes assim, muito trágicas, só com tiro na cabeça, corte na garganta, pulo da janela ou do terraço. E um caso muito bizarro aconteceu em 1944, quando uma hóspede deu à luz a uma criança e ela não sabia que estava grávida. Então assim, quando ela teve esse filho, ela pensou que fosse um feto, então ela pegou a criança viva e jogou no telhado do prédio vizinho. E ela chegou a ser julgada, ela chegou a ser condenada, porém ela foi diagnosticada com um transtorno psicológico, então tudo não passou de um surto psicótico, então daí você tira que qualquer tipo de pessoa consegue uma estadia nesse hotel. Em 1962, Pauline Otton, que tinha 27 anos, ela acabou brigando com o marido em um dos quartos e ela... Em 1962, Pauline Otton tinha 27 anos e estava brigando com o marido em um dos quartos do hotel. Numa dessas discussões, ela acabou correndo em direção à janela e pulou do prédio. Quem não tinha nada a ver com isso era um idoso de 65 anos e estava passando bem embaixo quando a Pauline caiu bem em cima dele. Então assim, morreram os dois e foi um caso muito trágico e muito noticiado. E em 1980, o hotel também abrigou ninguém mais ninguém menos que Richard Ramirez, o famoso Night Stalker, um assassino em série muito conhecido. Ramirez era uma presença regular na área de derrapagem de Los Angeles e de acordo com um funcionário do hotel que afirma ter falado com ele, Ramirez teria ficado no Hotel Cecil por algumas semanas. Ramirez pode ter participado parte de sua matança enquanto estava no hotel. Outro também conhecido por ter ficado no hotel era Jack Unterweger, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele foi um serial killer austríaco que ficou muito conhecido por volta de 1991 por tentar recriar os crimes de Richard Ramirez. Enquanto estava lá, ele estrangulou e matou pelo menos 3 prostitutas, pelas quais ele foi condenado na Áustria e ele se enforcou logo após sua condenação. E essa foi um pouco da história do hotel, um pouco dos crimes de grande repercussão, e eu vou contar agora para vocês o início da história da Elisa. Elisa Lam nasceu no dia 30 de abril de 1991 em Vancouver, no Canadá. Era uma estudante da Universidade da Colômbia Britânica em Vancouver. A jovem havia iniciado uma viagem para a costa oeste dos Estados Unidos, passando por San Diego, Los Angeles, Santa Cruz e São Francisco. Ela tinha um blog pessoal e ela falava sobre tudo no Tumblr, então basicamente era como se fosse um diário, ela relatava tudo o que ela fazia no dia a dia, onde ela ia e era basicamente isso. Lá ela contou que ficou do dia 22 de janeiro ao dia 27 em San Diego e no dia 28 de janeiro de 2013 ela foi para Los Angeles, onde ficou no Hotel Cecil. Inicialmente ela tinha ido para o quarto 506, que era um quarto compartilhado com outras meninas, era banheiro compartilhado e realmente ela teve que dividir quarto
com mais outras 4 ou 5 garotas. Ela ligava todos os dias para os seus pais e contava tudo o que ela tinha feito, porém no dia 31 de janeiro, o dia que ela deveria fazer o check-out do hotel, ela não ligou, o que preocupou muito os seus pais, e eles então informaram a polícia sobre seu desaparecimento, sobre seu possível desaparecimento. Como eu já comentei, ela ficou no quarto compartilhado, e por essa razão as meninas começaram a reclamar do comportamento de Elisa, que estava muito bizarro, muito estranho. Ela pedia uma senha toda vez que as meninas saíam do quarto e iam voltar pro quarto, e não só isso, ela agia como se estivesse sendo observada, realmente um pouco perturbada. Então as meninas ficaram com medo e reclamaram com a gerência, a recepção do hotel, e a Elisa foi encaminhada para um quarto privado. Depois que a polícia chegou ao local para investigar um possível desaparecimento, ela começou... Assim que a polícia chegou até o local, eles começaram a executar um procedimento de rotina, perguntando dos funcionários e vasculhando redes sociais atrás de alguma informação do possível paradeiro de Elisa. E ao entrar no quarto da Elisa, a polícia não encontrou nada, porque faz parte do protocolo do hotel. Quando um cliente não faz o check-out, não sai do quarto, os funcionários do hotel vão até lá e eles limpam todo o quarto e deixam todos os pertences em uma espécie de armazém, basicamente. Foi então quando a polícia foi até esse armazém e ela encontrou todos os pertences da Elisa. Tinha medicamento, tinha documento, tinha notebook, tinha tudo. Depois de entrevistar todos do hotel, a polícia começou a pensar na possibilidade de ter sido alguém de fora, então ela começou a analisar as áreas adjacentes do hotel. Foi então que eles chegaram até Skid Row, que fica basicamente do lado do hotel, e é uma área de 56 quarteirões que existe há mais de 100 anos. Atualmente existem cerca de 8.000 a 10.000 pessoas vivendo em Skid Row, entre desabrigados, viciados, ex-presidiários, doentes mentais e criminosos em geral. A polícia começou a pensar que uma jovem de 21 anos, sem conhecer a cidade, sem conhecer o centro, pode ter sido uma vítima desse local. Os policiais então chegaram a investigar a área e procurar por pessoas que pudessem ter visto Elisa. Porém, devido ao passado sem credibilidade dos indivíduos, não se deu muita validez aos seus depoimentos. Então a polícia pensou, cara, então ela não deve ter saído do hotel, ela deve ter ficado no hotel, então vamos investigar mais a fundo o que aconteceu. O hotel tinha algumas câmeras de segurança, como nos elevadores, em frente dos elevadores, nos corredores, no saguão. Porém, quando a polícia foi checar a câmera de segurança, o sistema, eles viram que nem todos os andares tinham câmeras, o que dificultou muito. E não só isso, a qualidade era péssima, e o ângulo era muito... E o ângulo das filmagens não eram nada favoráveis, então acabou dificultando ainda mais o trabalho dos policiais. Foi então no dia 19 de fevereiro que a polícia resolveu divulgar algumas imagens como parte da investigação, porque eles não estavam chegando a lugar nenhum. E aí eles postaram o que acabou viralizando os vídeos que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Como vocês podem ver, a Elisa entra no elevador e quando ela percebe que ele não se mexe, ela pressiona todos os botões. Então ela começa a agir de uma maneira muito estranha, como se estivesse realmente sendo perseguida, assustada, se escondendo de alguém. Depois ela sai do elevador, começa a gesticular, fazer movimentos circulares com as mãos e como se estivesse falando com alguém. Foi aí que várias pessoas começaram a apontar que ela estava realmente se escondendo de alguém, que ela estava conversando com alguém. E se você olhar no canto do vídeo, é possível ver como se fosse a ponta de um sapato preto. Então todo mundo realmente começou a botar fé de que ela estava sendo perseguida e que ela estava falando com alguém. Outros sugeriram que o comportamento bizarro da Elisa poderia ser resultado de drogas, enquanto outras pessoas inventaram teorias da conspiração ainda mais loucas, como por exemplo a marcação do tempo, que de fato teve aproximadamente 1 minuto cortado. Dentre essas várias suposições, as pessoas falaram que a polícia de Los Angeles tinha uma espécie de vínculo com a gerência do hotel, o que culminou nessa edição de tempo comendo aproximadamente 1 minuto do vídeo, o que pode ter acontecido nesse 1 minuto. E foi então que a polícia utilizou a ajuda de cães farejadores. Eles pegaram uma peça de roupa da Elisa e foram atrás com os cães. Feito isso, os cães eles levaram até a escada de incêndio da área externa do prédio e lá então o cheiro se perdeu, o rastro se perdeu. Foi aí então que chegou o momento que as pessoas começaram a reclamar da água. Os hóspedes que estavam lá, eles começaram a falar que a água estava escura, que estava com gosto muito ruim, estava com pouca pressão e a gerência começou a trocar os hóspedes de quarto para poder resolver esse problema. Porém, o problema continuava, todos estavam realmente reclamando da água, que estava com pouca pressão, estava muito ruim de tomar banho, de tomar a água. Foi então que o zelador foi encaminhado para checar as caixas d'água. Os tanques de água ficavam no terraço do prédio, eles tinham aproximadamente 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E para chegar até lá, tinha duas maneiras. Ou você chegava pela parte externa do prédio, pela escada de incêndio, ou pela parte interna. Porém, se você acessar pela parte de dentro, tem uma porta que tem uma espécie de alarme, que se você abrir sem autorização, um alarme vai soar lá na recepção e as pessoas vão chegar até você porque você tentou abrir a porta. E quando o zelador do hotel chegou até as caixas d'água, ele encontrou então o que ninguém queria ter encontrado, que foi justamente o corpo da Elisa boiando já em estado de decomposição, totalmente sem roupas. Mas então as perguntas permaneceram. Como que ela conseguiu chegar até o telhado? Por que que ela foi até os tanques de água? Será que ela estava tentando escapar de alguém? E por que que um dos policiais chegou a dizer que a tampa da caixa d'água estava fechada, sendo que ela mesma caiu lá dentro? Essas perguntas elas continuaram sem nenhuma resposta, o que levantou várias teorias da conspiração, que eu vou comentar sobre alguma delas aqui com vocês. Uma das teorias seria um assassinato ritualístico. E por que essa teoria? Que basicamente um filme chamado Água Negra, que estreou em 2005, falava sobre uma menina que ela foi morta e encontrada na caixa d'água. E tudo que aconteceu com a Elisa aconteceu com essa menina no filme, como por exemplo, a água ficou preta, o gosto da água muito estranho, a água estava com pouca pressão, então foram as
mesmas causas do que aconteceu com a Elisa. E uma coisa muito chocante é que as roupas da menina eram as mesmas da Elisa. Esse moletom vermelho, essa roupa vermelha com a saia preta, então tudo é muito parecido. E as pessoas diziam que alguma pessoa lunática tentou recriar esse crime no caso da Elisa. E a teoria começou a ganhar força porque as pessoas acharam que algum hóspede tinha tido ajuda de algum funcionário do hotel para poder ter acesso à escada que só era possível ser aberta com a chave de segurança. E outra teoria muito louca, mas que teoricamente faz muito sentido, ao meu ver, é que a Elisa era uma arma biológica. Eu não acredito muito nessa teoria porque eu acho tudo muito louco, mas eu acho muito importante contar com vocês porque tem muitas coincidências que, sério, vocês vão ficar muito chocados. Essa teoria diz que a Elisa ela era uma agente do governo e que ela chegou lá no hotel de Los Angeles para poder disseminar toda essa população de Skid Row, que é essa população muito pobre que eu mostrei para vocês. Não só isso, mas assim que a Elisa desapareceu, um surto de tuberculose tomou conta ali da área de Skid Row. Os funcionários do hotel faziam exames, os hóspedes faziam exames para poder saber se tinham tuberculose ou não. E o nome do exame para tuberculose era Lam-Elisa. Tipo, é muita coincidência. Lam-Elisa. É o nome dela ao contrário. Então, para mim faz muito sentido, porém é tudo muito louco de se acreditar, porque a teoria diria que a Elisa era uma agente do governo disfarçada com a única missão de acabar com a população. E assim, os defensores dessa teoria diziam que ela foi morta por saber demais ou simplesmente que a missão dela foi cumprida nesse momento em que ela desapareceu, porque os agentes do governo teriam dado um fim nela, que a missão dela já foi. E a terceira teoria muito defendida até hoje, talvez a que faça mais sentido e a mais defendida, era que a Elisa tinha sido alvo de atividades paranormais, mas eu vou te contar certinho. Por o hotel ter sido lá e palco de muitas pessoas que realmente cometiam muitos crimes, por muitos suicídios, muitas mortes, é possível que a Elisa tenha tido contato com alguma experiência sobrenatural, algum espírito, alguma alma que realmente quisesse fazer mal a Elisa. Isso explicaria o seu comportamento super bizarro, as suas mãos contorcidas, o seu olhar perturbado, a sua perseguição. Porém, é tudo muito circunstancial, os policiais não iriam colocar isso como resolução do seu caso, então eles realmente precisavam de algo lógico, algo concreto para poder finalizar o caso da Elisa. Depois de muita especulação, os detetives da internet começaram a falar várias coisas que pode ter acontecido, ninguém acreditava nas possíveis teorias, nas hipóteses, somente nessas da arma biológica, da atividade paranormal, sobre a Elisa ter tido alguma espécie de contato com o governo, mas a polícia chegou então com um possível veredito, que foi o seguinte: a autópsia revelou então que a Elisa fazia uso de alguns remédios, porque ela era bipolar e ela tinha alguns transtornos psicológicos, ela tinha depressão, então ela tomava remédio controlado especificamente para as suas doenças. E a irmã de Elisa disse que não era incomum ela ter aquele tipo de comportamento de perseguição, como se ela tivesse sido observada, então o comportamento no elevador faria um pouco de sentido e não seria incomum de acordo com seus familiares. E a ausência desses remédios, porque ela teria realmente parado de tomar esses remédios, levaria a esse surto psicótico no caso do elevador. Não só isso, mas a autópsia revelou o medicamento prescrito que estava no organismo da Elisa, então ela realmente tinha parado de tomar remédio porque eles estavam lá, tinha um tempo, e não na dosagem que deveria ser encontrada no organismo. Mais tarde, porém, descobriu-se que Elisa era bipolar e sofria de depressão para os quais ela tomava esses certos medicamentos. O zelador confirmou então que a tampa do tanque estava aberta quando ele o encontrou, e o legista sugeriu que, enquanto ela mergulhou no tanque, ela pode ter tirado as suas roupas para diminuir o seu peso. O que eu acho muito estranho que ela tenha tirado a própria roupa para poder diminuir o peso, ou então para poder evitar que ela tivesse uma hipotermia, sendo que ela estava na água, não faria muito sentido. Então assim, na minha opinião, eu não sei realmente o que pensar, porque assim como eu acredito numa teoria, eu também acredito em outra, eu penso na possibilidade de ter acontecido tal coisa, então é tudo muito estranho e eu quero ouvir de vocês quais são as teorias de vocês. Se você acredita na versão da polícia nesse caso, se você realmente acha que ela sofreu um afogamento acidental, ou se ela se suicidou, ou se ela foi assassinada por alguém, se alguma teoria dessa faz sentido, então deixa aqui pra mim que a gente pode estar conversando sobre isso. E esse foi o vídeo de hoje que a gente conversou sobre o caso da Elisa Lam, que desapareceu misteriosamente no Hotel Cecil. É um vídeo muito complexo, realmente muito misterioso, e eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente me deu muito trabalho pra achar, e vocês podem achar material sobre ele na Netflix, vários documentários aqui no YouTube. E é isso, pessoal, te vejo no próximo vídeo.